Aula número 8, pessoal, vamos falar sobre essa decisão que é importantíssima para o nosso manejo, para o nosso sucesso do nosso pomar. Nós vamos comprar mudas prontas ou nós vamos produzir nossas próprias mudas de maracujá? Como é que eu decido isso? Tá? Ainda não é o momento da gente falar como produzir nossas próprias mudas, vai ter aulas específicas sobre isso. Mas nesse momento aqui a gente vai decidir se nós temos que comprar ou se nós podemos produzir nossas próprias mudas. Beleza? Então, primeiro ponto, pessoal, que eu quero chamar muito a atenção de vocês, tá? Nessa Dentro dessa decisão aqui que a gente vai tomar, sobre comprar ou produzir, a gente tem que priorizar a qualidade das mudas, tá certo? Priorizar a qualidade das mudas. Tem que olhar para essas 2 situações, comprar ou produzir, da seguinte forma: se não for possível produzir as mudas em boas condições, que eu vou explicar para vocês quais são as condições, procure um viveiro que venda mudas boas. Por que isso? Porque se você for tentar produzir mudas de maracujá em condições ruins de acomodação delas, ou em manejo ruim realmente das mudas dentro do viveiro, você vai produzir mudas de péssima qualidade, você vai produzir mudas de qualidade ruim. E mudas de qualidade ruim, que eu já vou explicar para vocês, é dor de cabeça para o produtor, tá? Então priorize a qualidade das mudas. Se você não consegue, se você não tem como produzir, seja honesto consigo mesmo e procure um viveiro que consiga vender essas mudas para vocês em boa qualidade. Se não houver viveiros confiáveis na sua região que produzam boas mudas, pessoal, crie a estrutura e produza suas mudas com qualidade, mas não é de qualquer jeito. Crie a estrutura, estude e produza elas com qualidade, ou seja, produza elas seguindo um manejo adequado, certo? Priorizando a qualidade, pessoal. Isso é o ponto fundamental que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Nunca plante mudas de baixa qualidade. Mudas de baixa qualidade vão trazer dor de cabeça para você e vão te trazer prejuízo. Fuja de mudas de baixa qualidade, tá certo? Se houver o risco de você produzir mudas de baixa qualidade, opte por comprar. Se os viveiros não forem confiáveis, você olhar para as mudas que eu vou mostrar para você daqui a pouco, e você não achar elas bonitas, não achar elas vigorosas, não achar que elas estão saudáveis, pense na possibilidade de construir uma estrutura para você poder produzir elas, beleza? As mudas de baixa qualidade, pessoal, só reforçando aqui para vocês, elas atrasam a nossa produção, tá? Elas vão demorar para produzir. Elas podem disseminar doenças no campo. Você pode ter uma parte do seu pomar que está lá saudável, tá? O seu pomar está saudável. Aí você vai e leva mudas que não estão saudáveis, mudas que estão com baixa qualidade no campo. Elas podem, primeiro, se elas já estiverem doentes, elas podem passar doenças para as plantas que não estão. Mas elas podem também, por elas estarem com baixa qualidade, elas vão estar mais suscetíveis a doenças. Ou seja, elas podem acabar sendo contaminadas e passar para as outras, tá? Elas podem ser contaminadas mais facilmente. Então, isso é muito perigoso. Elas são mais fracas em relação ao ataque de pragas, é o que eu falei para vocês agora sobre doenças, por exemplo, mas a mesma coisa serve para as pragas. Se uma praga atacar ela e ela tiver uma baixa qualidade, não for uma muda saudável, ela provavelmente não vai resistir e pode acabar morrendo, tá? Elas elevam nossos custos de produção, porque, se ela adoecer, muito provavelmente você ou vai ter que substituir ela por outra, aí você já gastou tendo que substituir com outra muda, ou então você vai ter que ficar fazendo tratamento dela. E tratamento, como eu já falei para vocês, é muito mais caro do que prevenção. Então, eh, você acaba elevando seus custos por conta de uma muda que não tem boa qualidade. Elas não produzem o esperado, tá? A produtividade delas é baixa, tá bom? Porque, elas não vão ter um bom desenvolvimento inicial, vão demorar para se desenvolver, às vezes não conseguem se desenvolver tão bem, e aí isso obviamente já afeta a sua produtividade no ano. E no final das contas, tudo isso aí, pessoal, resumindo, praticamente elas geram prejuízos para o produtor. Então, muda de baixa qualidade, pessoal, por favor, fujam de mudas de baixa qualidade, tá? Fujam realmente. Agora, como saber se uma muda é de baixa qualidade, né? Isso é importante a gente saber para a gente poder analisar, tá? Primeiro de tudo, pessoal, elas não estão com uma boa aparência, não estão vigorosas. Eu vou mostrar para vocês agora dois exemplos de mudas aí de boa qualidade e mudas de baixa qualidade. Vocês vão ver que o negócio é gritante a diferença, tá? As folhas, elas normalmente das mudas de baixa qualidade, elas ficam engelhadas, amareladas, com pintadas, com várias pintinhas que normalmente são doenças, tá? Ou até comidas, você percebe que elas estão ruídas por algum inseto, muitas vezes lagartas, enfim, tá? Isso tudo indica, pessoal, doença,
indica déficit nutricional, ou seja, não foi feita uma adubação ou então uma preparação do substrato adequado, essa muda está com uma deficiência nutricional. Indica também déficit hídrico, ou seja, não irrigaram bem essas mudas, né? Ou também ataque de pragas, que eu falei para vocês agora, por exemplo, de paquinha, gafanhoto, lagarta, que é o mais comum, tá? Elas vão estar com desenvolvimento atrasado, pessoal, ou seja, vocês vão ver mudas nossas aí com 60 dias, já são mudas que estão soltando as gavinhas, que são os bracinhos do maracujá lá que se prendem nas coisas, né? Vão ser mudas que vão estar com folhas largas, folhas bonitas, vão estar um pouco mais grossas, vão já ter mudado de cor, não vão mais estar com o caule verde, vão estar com o caule mais arroxeado. Agora, se você, depois pegar essas mudas que estão bonitas dessa forma, olhar esses vídeos que eu estou comparando para vocês aqui, que eu vou mostrar para vocês, e as fotos, e ver que tem mudas no mesmo tempo, só que com desenvolvimento atrasado, ou seja, não chegaram nesse patamar, então já é um indicativo que tem alguma coisa errada com elas, tá? Ou seja, se elas estiverem com esse desenvolvimento atrasado, já tem coisa errada, tá? Eh, Elas podem também estar, pessoal, passando do ponto de plantio, tá certo? Ou seja, a gente tem um ponto de plantio lá que é interessante e a gente tem um bom, desenvolvimento radicular dentro do saquinho de mudas, dentro do substrato, mas não de forma excessiva. Porque quando tem um desenvolvimento radicular excessivo, já passando do ponto de plantio, pessoal, as raízes já se entrelaçam muito, e elas já vão ter uma deficiência nutricional, tá certo? Por conta disso tudo, porque elas passaram do ponto. E aí você vai ter dor de cabeça no campo, porque mudas que passaram do ponto, que estagnaram no desenvolvimento, pessoal, é muito difícil que elas continuem se desenvolvendo bem no campo, tá certo? Porque elas vão estar naquele substrato lá com as raízes todas prensadas, não tem mais para onde crescer, não tem mais o que aproveitar do substrato, vão estar se entrelaçando lá, o que dificulta que elas peguem no solo quando elas forem para o campo, e elas não vão estar mais se desenvolvendo. E essa pausa aí compromete bastante a nossa planta. Então, passar do ponto também é complicado com as mudas. A gente tem um ponto adequado lá para fazer o plantio, e é interessante que a gente faça o plantio nessa faixa, tá? Um baixo desenvolvimento radicular também pode ser um indicativo, né, você pode ver lá, abrir uma das mudas que você está querendo comprar, por exemplo, ou então que você produziu, e você perceber que depois de tantos dias, comparando com os vídeos que a gente fez aqui, que eu vou mostrar, porque eu vou mostrando para vocês aí daqui a pouco, vocês vão ver que, pô, se ela não tiver com um padrão, um enraizamento bom, que segure aquele torrão de terra, que você perceba que ela está com uma boa quantidade de raízes, eh, pode ser que ela esteja com atraso do desenvolvimento radicular. E as raízes, pessoal, se a gente for com um desenvolvimento radicular ruim para o solo, para o campo, a gente vai ter deficiência nutricional. Nós não vamos, a planta vai ter dificuldade para aproveitar os nutrientes, para aproveitar a água que está no solo, certo? E isso tudo vai atrasar a gente. Então, tem todos esses pontos aí, tá. E todos eles, pessoal, são consequência de um manejo de má qualidade, tá certo? Fazendo um manejo que não é complicado, tá. Eu estou falando tudo isso aqui, porque é interessante que você saiba analisar. Mas fazer um bom manejo, pessoal, de mudas, de produção, né, ou então até de você comprou elas, mas você quer passar mais um tempo aí para elas poderem melhorar o aspecto delas, por exemplo, fortalecer mais elas, não é um manejo difícil, pessoal, é um manejo bem básico, bem tranquilo. Tá? Então isso que eu tô falando pra vocês aqui é porque realmente a pessoa que fez as mudas vacilou muito, tá bom? E aí é interessante você fugir desse tipo de coisa. Aqui é um exemplo, pessoal, de mudas de alta qualidade. Ó, mudas vigorosas, mudas bonitas, folhas largas, vocês estão vendo? Não estão engelhadas, não estão manchadas. Né? Nos vídeos que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem o andamento desde o início das nossas mudas, o desenvolvimento completo dela até chegarem aí, ao ponto de ir para o campo, tá? Então eu vou mostrar para vocês já já esses vídeos aí. Isso aqui são mudas de baixa qualidade. Vocês podem ver aqui, ó, elas têm o mesmo tempo daquelas que eu mostrei para vocês agora, tá? Que eu mostrei na foto anterior, mas vocês percebem, ó, folhas engelhadas, folhas manchadas, né? Folhas amareladas. Vocês percebem nitidamente, ó, tem uma diferença de aspecto aqui, ó. Ah, eu vou chegar até mais perto para mostrar para vocês, ó, que elas estão engelhadas, pintadas, meio amareladas, tá certo? Folhas meio, como é que eu posso falar para vocês? Deformadas. Então, essas mudas aqui, pessoal, a gente foge delas, tá certo? E acontece muitas vezes de você estar produzindo as mudas no seu viveiro e elas ficarem, com esse aspecto. Pode ser que algumas adoeçam, algumas enfraqueçam,
E o que que você faz? Você separa elas das que estão saudáveis e elimina, tá certo? Muitas vezes você elimina. Se for ainda mais se elas já estiverem perto do ponto de plantio, a maioria delas aí que você não adianta, porque ela já perdeu o tempo dela de plantio, ela vai só atrapalhar você. Então, essas mudas doentes a gente separa das saudáveis e elimina, normalmente, certo? Aqui, pessoal, como eu sempre deixo para vocês aqui o nosso slide, né, aqui como anexo, aqui vocês vão poder clicar em cada um desses vídeos que é o acompanhamento das nossas mudas, ao longo desses períodos, né. Nós temos o desenvolvimento delas com 10 dias, desenvolvimento com 20 dias, desenvolvimento com 30 dias, com 45, com 60, que é justamente quando chegou no ponto de plantar, certo? Então vocês conseguem ver essas mudas evoluindo e comparar depois com a de vocês evoluindo também, caso vocês optem por produzir as mudas de vocês, ou caso vocês vão lá e queiram comprar mudas, vocês vão lá, opa, pergunta para o viveirista, quanto tempo tem essa muda? Ele falar 60 dias e você vê que é uma muda que está muito atrasada, você já sabe que não ficou bacana, né? Então, esses vídeos aqui vocês podem clicar que eles vão levar para o link dos vídeos para vocês, tá? Estão todos no YouTube, inclusive. Agora vamos sobre alguns detalhes, né? Que a gente tem que falar sobre as vantagens e desvantagens de comprar ou produzir mudas, tá? As vantagens de produzir mudas, pessoal, de comprar mudas, aliás, pessoal. Pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades. Tá? É um curso que a gente está lançando, onde a gente está abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso pomar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda para a nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas? Lá no clube de membros do canal, pessoal, vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos, esse nosso curso de maracujá completo com todas as aulas, nossos e-books vão estar disponíveis para você, nossos e-books nós já lançamos inclusive, tá certo? Vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar, tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano para poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados que estão aqui embaixo desse vídeo, você vai no primeiro link que é Seja Membro do canal e aproveite todas as vantagens, pode clicar nele que vai abrir as opções para você escolher seu plano. Você vai no segundo plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, e você clica em Seja Membro. Por R$ 39,99 por mês, menos de R$ 40, menos de R$ 50, um preço realmente para o que você vai ter acesso sendo membro do canal, cursos, e-books, tudo mais. Esse preço realmente está super acessível. A gente está tratando isso aí realmente como uma parceria. Realmente é como se nós fôssemos melhores amigos, porque a gente está oferecendo um preço muito bacana para que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo, tá bom? Então você vai lá, você assina e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas, já estão assistindo e a aprovação tem sido excelente. Então eu convido você a se tornar membro do canal para poder ter acesso a tudo isso e muito mais. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero você lá no clube de membros e a gente se vê.